Ponto aqui. Eu esqueci de falar porque eu estava considerando a possibilidade de eu falar dos mandamentos logo no começo. Não, mas como eu estaria sob a influência paulina, de que esse argumento seria muito pesado para os demais, mesmo que eu soubesse sobre os mandamentos em algum momento, pode ser que eu não falasse. Nesse meio tempo em que eu não falasse sobre, ou até grande tempo que eu não falasse, meio tempo dá uma impressão que seria uma média duração, talvez não, uma longa duração em que eu não falasse sobre os mandamentos, e pior ainda também não recebesse os argumentos fundamentais, que isso só aconteceu em 2021, pode ser que antes, principalmente se eu permanecesse no ministério, houvesse o argumento de longa duração na questão do processo, e eu só poderia falar dos mandamentos depois, porque eu não falaria antes, porque eu estaria em dúvida. Então tinha essa também. Como eu acho que é um argumento que não é alimento líquido para as pessoas serem um alimento sólido, eu não falaria para as pessoas. Então antes já teria o argumento de longa duração, eu só ia falar eventualmente depois, talvez até em 2022, talvez até depois ainda. Então, ou mesmo em 2021, mas demorando muito, desde 2020 ou 2019, quando eu sairia do ministério, ou se eu recebesse o argumento dos mandamentos em 2020, não falaria no primeiro momento, só falaria de repente em 2021. Se eu não tivesse dúvida, se não surgisse mais dúvida a respeito. Então em 2021 já seria longa duração, ainda se houvesse a questão do argumento processual. Se eu vamos dizer, permanecesse no ministério, haveria argumento contra mim, até porque, inclusive porque vocês estão dando a impressão que o argumento teria sido dito desde ali aquele período de curta duração até o início da pandemia. Né? Quer dizer, curta duração não, para mim média, na verdade. Minto, para mim média duração, não era curta duração não. Faço uma ressalva. Então é isso, não. Então agora analisando que havia a possibilidade de eu não falar dos mandamentos no começo, uma vez que eu estaria sob a influência dessa orientação paulina de alimento sólido, eu não falaria no primeiro momento, haveria argumento de longa duração, até eventualmente eu falar, seja o argumento básico, seja o argumento mais complexo, ou para embasar, né, a questão dos 10 mandamentos quando eu falasse no ministério, e é isso o que me justifica, já que havia para mim, inclusive, uma improbabilidade de que eu falasse no começo o argumento dos mandamentos. Acho que isso talvez eu não tenha deixado tão claro no vídeo que eu fiz ontem, né, ou hoje ainda, não sei. Então, fiz aquele vídeo. Então, fica esse complemento. De repente foi hoje de madrugada.